Olá, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha, já pode compartilhar com os seus amigos, porque hoje o papo vai ser muito bacana. Nós estamos aqui com 3 grandes mulheres para falar sobre a maternidade em si não, mas as mães, porque antes de sermos mães, somos mulheres também, né? Então a gente vai bater um papo bem legal, gostaríamos muito de conversar com todas as mães, mas como acaba sendo impossível para a gente, nós temos 3 convidadas aqui conosco no estúdio da TV para falar sobre a maternidade, falar sobre os desafios, como é enfrentar o dia a dia corrido e mesmo assim ainda ter sempre aquele abraço confortante para os filhos quando chegam em casa, para atender todas as necessidades deles. Estou aqui com a Gabriela Borsato, com a Suzy Sericato e também com a Thaline Dúlios, elas que vão conversar com a gente nesse especial de Dia das Mães, representando todas as mães aqui, com certeza todas estão muito bem representadas por vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, vamos começar nos apresentando aqui para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. Gabriela, pode começar. Gabriela, que é a mãe da Estela, né? Bom, meu nome é Gabriela Borsato, tenho 29 anos e sou mamãe da Estela, que tem 1 ano e 7 meses. Pequenina ainda. Isso, bem bebezinha ainda. Suzy. Eu, então, a mãe da Maitê. A mãe da Maitê, né, mais famosa. E a Maitê já vai fazer agora no final do mês já 9 anos, né? E estamos aí na luta diária, né? Superando preconceitos, com certeza. Dia a dia na luta. A gente realmente está dia a dia na luta. Thaline. Oi, então eu sou a mãe do Luan. Então, uma vez eu era a Thaline Dúlios. Oi, tudo bem? Eu sou a mãe do Luan. Né? Então agora eu deixei essa apresentação principal. Faz 3 anos já, praticamente, que eu virei a mãe do Luan também, ali nos desafios diários e todas as nossas adversidades de uma maternidade não convencional, né? Que a gente sabe que tem bastante barreiras, mas na luta diária, como diz a Suzy. Pois é, a Suzy tocou num ponto que a gente enfrenta todos os dias, que é o preconceito, né? E não é nem preconceito, é um preconceito ainda, porque tem muitas pessoas que não entendem as escolhas de cada mãe, né? Cada uma aqui tem uma particularidade, né? Então, Suzy, tu enfrentou muito preconceito pelo fato da Maitê ter síndrome, né? Isso, porque na verdade ela nasceu com rótulo, né? Porque ela não deixa de ser uma criança como as outras crianças, Sim. né? Só que ela nasceu com o rótulo da síndrome. E ela precisa de mais cuidados do que outras crianças, mais dedicação minha e, enfim, de profissionais para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Mas não deixa de ser uma criança normal. Com certeza, eles são normais dentro das limitações deles, né? Para eles se tornarem mais normais ainda, basta as pessoas terem essa aceitação primeiro. Isso, mas essa aceitação, ela tem que vir primeiro do pai e da mãe. Com da certeza, família, né? É eles que Porque têm que mostrar. Porque a gente vê eu tenho muitas... A rejeição. A rejeição, muitas mães que me procuram e a gente troca, enfim, experiências, né? E a gente percebe nitidamente quando aquela família, ou o pai, ou a mãe já é mais difícil, porque a mãe é o coração de mãe, Sim. né? O filho vai ser sempre perfeito, né? Independente do que vier, né? E já para o pai e restante dos familiares já sempre é visto com outros olhos. Mas o principal de tudo é a aceitação da condição que o teu filho veio. Você tendo esse princípio é ali, que você tendo essa aceitação, tudo se torna mais leve, mais fácil, Sim. né? Então, tem que começar onde? Na família, para daí você querer que lá fora tenha também esse pensamento. Verdade. E a Thaline também enfrentou preconceitos, né? A gente Por que adotar, né? Eu estava ouvindo a Suzy agora e tem uma outra coisa também, né? As pessoas diziam, entre a tom da pele do Luan, por ele ser diferente, por ele não ter... Logo que ele chegou, ele tinha 1 ano e 7 meses. Então ele não caminhava direito, ele não falava, a motricidade dele era péssima porque ele não era estimulado. Não tinha e era aquela coisa, e as pessoas me diziam, ai, mas tu conhece a mãe dele? Sim, tá na tua frente. Ah, mas que família que ele é? Da minha.
né? Sim. Então, tipo, coisas assim que a gente também foi trabalhado com profissionais para entender essa parte. E é o que eu sempre digo, aí dizem, ai, mas e se ele tiver algum defeito? Eu disse, gente, quando tu gera uma criança, quando tu tá disposto a gerar um ser humano, se vier com defeito, se vier sem defeito, se tornar homossexual, se não se tornar homossexual, isso é uma questão que tu vai trabalhar e tu vai amar do teu filho da mesma forma, né? Então, é inadmissível que, infelizmente, hoje, ainda haja preconceito. E o que a gente mais ouvia quando a gente começou a expor a imagem do Luan, porque até um ano que ele estava com a gente tentava segurar um pouquinho mais a imagem dele. Então, conhecia ele quem ia na cozinha, quem via a gente na rua, quem via a gente no supermercado, mas mesmo assim, às vezes eu tinha um pouquinho de receio. E o comentário era, nossa, mas ele é lindo, né? Ah, mas ele é bonito, né? Mas ele nem é tão preto, assim. Ai, nossa. Mas ele nem é tão preto. Mas ele nem é tão preto. Aí até que um dia uma pessoa, eu estava no mercado e a pessoa me disse, tu só cuida que ele vai dar problema. Eu disse, Ai, não. porque criança adotada sempre dá problema. Eu disse, olha só, se a gente resolveu ser pai e mãe em tempo integral para o Luan, então se acontecer alguma coisa, beleza. Sabe? Tipo, não vai ser porque ele é adotado que vai acontecer alguma coisa lá na frente. Poderia você mesmo ter gerado e até porque ter problemas. Porque a gente carrega isso também, né? Os problemas juntos, independente de onde vem. E eu fui uma filha gerada numa família tradicional, tudo, e eu quase deixei meu pai e minha mãe sem cabelo. Ovelha negra. E o Luan, ele é calmíssimo, né? Então, sei lá, é preconceito mesmo. Até a gente vai vencendo barreiras, né? A Suzy vence barreiras todos os dias. E a gente acompanha a Suzy há muito tempo. E eu também, eu expus, e o dia que a gente recebeu a notícia, disse, não, vamos segurar um pouquinho. E no momento em que o Luan chegou e ele se fixou no lar dele, eu comecei a expor por quê. Aquela coisa, todo mundo se sente, todo mundo fala, mas ninguém fala abertamente do assunto. Sim. Né? Ninguém tem coragem para dizer, sim, eu não durmo, sim, eu tenho medo, sim, ele tem dor de barriga, sim, ele caiu, sim, ele se cortou, sim, ele foi para o hospital, ele tem tosse, aí o que tu faz? Eu vou desfraldar, e agora? É tudo normal. E as pessoas não conseguem entender isso. Todos ciclos que a gente passa e muitas pessoas às vezes não entendem, né? Não. Tu teve algum preconceito que tu teve que enfrentar, Gabriela? Preconceito não, mas as pessoas comentam bastante sobre eu ter saído do meu trabalho para ficar em casa em tempo integral com ela. Então, é normal, né? É noites às vezes sem dormir, cólicas que às vezes sempre tem, né? E então essa é a parte que as pessoas comentam bastante, sabe? Sobre, mas e a tua vida? Tu vai deixar de trabalhar com o que tu gosta para ficar cuidando da casa, cuidando da filha, sabe? Bota ela numa escolinha e volta a ter sua vida normal. Então essa é a parte que às vezes me dói um pouquinho, sabe? Mas é aquela coisa, né? Foi uma decisão nossa, né? De eu estar em casa para ficar com ela, né? Para fazer o melhor do que eu posso, né? E não voltar mais para o salão por enquanto, né? Então, não pretendo nesse ano e talvez ano que vem voltar a fazer, né, as minhas atividades para ficar cuidando dela. São escolhas, né? Prioridades escolhas. que a gente Isso vai aí. elencando em prol dos Isso filhos. aí. Vamos conhecer um pouco como foi a história da maternidade de vocês, então. Vou começar com a Maitê. Como que foi a concepção dela? Como foi descobrir que ela teria um cromossomo? Foi uma notícia bem difícil de ser ouvida. Eu te confesso que eu sempre digo que eu não soube durante a gestação, né? Mesmo fazendo todos os exames, os pré-natais, todos, enfim, os exames que tinham que ser feitos, nenhum momento foi visto uma suspeita que fosse, né? A respeito da síndrome. Então foi uma surpresa. Eu, na verdade, fiquei sabendo só 3 dias após ter, né, o nascimento da Maitê, porque o marido ficou sabendo na hora, mas eles não quiseram me contar, ele e minha mãe na hora. Tu não teve essa notícia durante o pré-natal? Nunca, nenhuma. Teve E sempre questionei os médicos, porque eu sabia que na morfológica a gente tem como diagnosticar, né?
E aí nenhuma delas foi diagnosticado. E na hora o marido soube, minha mãe também, mas eles ficaram com receio, né, de me contar que eu entrasse em depressão, pós-parto, toda aquela outra relação que vem por trás. E deixaram ver se eu percebesse. E meus olhos não viram diferença nenhuma, né? Então, no momento que a gente recebeu a alta, que a gente recebe aquele papel nascido vivo, né, para fazer registro, e a notícia. Né? Através dali. Dali. Foi muito difícil abrir um buraco debaixo da minha cama, eu digo, né, que era onde eu estava. E naquilo entrou toda a equipe médica do hospital e psicólogo, tudo para, enfim, me dar a notícia real do que seria, né? E mediante as condições, eu digo assim, clínicas, né? Por isso que não foi diagnosticado durante a gestação, né? Como disse a minha ginecologista, é 1 em 1 milhão e eu fui essa uma, né? Não iria mudar, né? Porque não iria mudar em nada, mas enfim, iria estar preparada para o momento, Sim, né? Iria conceber ela ali naquele momento já sabendo. Já sabendo, né? Então, mediante a notícia, daí se faz um exame, né? O cariótipo, para saber que trissomia seria, né? Isso levou 30 dias para ter. Mas a gente já via que as características dela física eram da trissomia 21, o que faltava só era a comprovação genética, né? Vindo resposta, o resultado, vida que segue, né? Não, confesso que chorei muito, perguntava por que comigo, né? Mas o dia que a gente recebeu a confirmação desse exame, eu e o meu marido, Gladson, a gente se olhou e disse, é a última vez que a gente solta uma lágrima de tristeza. De hoje em diante, vamos à luta e fazer o melhor por ela, para ela, tornar a vidinha dela o melhor possível. E hoje ela está aí. E com certeza vocês têm amor em dobro, né? Amor em dobro, porque, vou te contar, quem conhece ela, pessoalmente, ela é uma figura e é o amor, eu digo, é cromossomicamente amor. É. Puro amor. E é o que todo mundo fala, né? Verdadeiro. Todo mundo fala, mas assim, tu ter ali, tu sentir... É diferente. É diferente, é diferente. Eles são puros. Eles são muito puros, assim, é um olhar... Eu ouço, no mínimo, umas 15, 20 vezes por dia, eu te amo, mamãe. Ai, que amada. É muito amor mesmo. E hoje, as atividades dela, ela já desenvolve numa escola regular? Tudo. Desde os 2 anos de idade, ela frequenta a escola regular. Que bom. Já sabe ler, escrever, tudo, adora ler gibi. Eu digo, todo mundo passa por essa fase da infância, eles são muito inteligentes também, né? Eles têm uma inteligência aflorada, né? Aflorada, isso. Eles têm suas limitações, né? Mas desde o primeiro momento que eu a coloquei na escola, a única coisa que eu pedi era que respeitassem o tempo dela. O tempo dela é diferente do nosso, de uma outra criança. Dita normal, vamos dizer, né? Sim. Sem síndrome. O tempo dela é diferente. Então, eu nunca quis que ela tivesse um auxiliar, né? Porque eles têm por direito, né? Legal, eles têm direito a ter um profissional, uma professora auxiliar. Eu nunca quis essa professora, porque eu quero que ela ande com os próprios pezinhos dela, com a linguagem da forma que ela consegue, com a escrita da forma que ela consegue. Então, ela está no tempo dela. Tudo no tempo dela. Que bom que tu tem uma visão assim, porque assim o desenvolvimento dela acaba sendo melhor, né? Com certeza. Ela tem a dependência, mas não é total dependência. Não é. E os colegas delas são praticamente todos iniciaram junto com ela e eles têm um amor por ela que até a semana passada aconteceu um episódio na escola assim que eu chorei de ver o carinho que uma colega tem com ela. De chegar na escola, de dar um beijo nela, de tirar a mochila das costinhas dela, pôr no chão, dar a mãozinha para ela e subir ao palco, porque era o dia deles irem no palco fazer a oração, né? Ela tirou a mochila, botou no chão, pegou a mãozinha dela, ajudou ela a subir no palco. E aí, como ela me viu, ela não fez o sinal da cruz. Daí, o que a colega fez? Pegou a mãozinha dela e fez o sinal da cruz para ela. Ai, que amada. Não tem como não chorar, né? Não tem como não se emocionar vendo esse amor que uma colega tem por ela. E todos são, todos. Todos sabem que a Maitê, às vezes, precisa, para descer a escada, precisa da mãozinha por causa da frouxidão ligamentar. Todos sabem que a Maitê vai demorar um pouquinho mais para comer o lanche. E todos respeitam. O respeito que eles têm por ela. Porque amor, eu digo assim, a gente tem amor, é fácil, né? Tu dizer eu tenho amor, mas o respeito, esse para mim é o principal.
Respeito e a indiferença, né? E eu assim, ó, eu só tenho a agradecer a todos os colegas dela, porque todos, não tem um que eu possa dizer assim, eu não tenho carinho, não tenho respeito por ela, todos têm isso por ela. E assim, tu se sente segura em deixar ela lá também, Com certeza, né? eu sou aquela mãe que deixa ir para a escola de boa, não tenho, sabe, do que reclamar. Porque às vezes tem mães que acabam privando os filhos de alguma coisa por medo, né? Alguém que vai falar alguma coisa que não vai agradar, vai deixar o filho triste, ou até pela limitação motora, né? Mas ela sabe da síndrome. Eu sempre falo para ela, ó, essa aqui é uma outra amiguinha sua que também tem síndrome. Aí ela chama, o que é, mãe, a síndrome de Down? Daí eu explico para ela, olha, você tá vendo, né, que as suas características são um pouquinho diferentes da colega, a mamãe vai te mostrar. E aí ela entende, hoje ela sabe o que é a síndrome de Down e que ela tem síndrome de Down. Então, eu acho que assim, é tu proporcionar o real. Sabe? É o real. Não usar máscaras para mostrar as coisas para o teu filho, sabe? Eu digo assim, que eu sou exemplo para todo mundo, mas é o que eu faço para minha filha e que está dando certo, de levar a vida normal. Eu nem lembro que Maitê tem síndrome, sabe? A minha vida é tão normal, diária, que eu só me dou por conta às vezes porque temos que ir na fono, temos que ir na psicóloga, sabe? Então são esses momentos, mas fora isso a nossa vida é normal em todos os sentidos. Que bom, isso é um estímulo também, né, para as mães que estão passando ou já descobriram, né, agora durante a gravidez. É um estímulo para quê? Para que elas também tenham força para levar uma vida normal, para fazer com que essas crianças se sintam normais também. Isso, tu tem que olhar para o teu filho com os olhos normais. Tu não pode ver a síndrome, tu tem que ver o teu filho. Aí está a grande diferença. Por isso que eu digo, o que torna leve a vida com uma criança atípica, vamos dizer, né? É você olhar com os olhos normais para o teu filho. Aí você vai querer que as outras pessoas também façam isso. Aí você vai perceber isso. A partir do momento que você ficar colocando barreiras, todo mundo vai colocar barreiras. Porque limitações a maioria das crianças tem, né? Os adultos também têm. Exato. Então não tem nada além O que é esse normal? Onde está esse normal? Que padrão é esse normal? Não existe esse padrão normal. Porque somos todos diferentes. É um padrão imposto na realidade, né? E no caso da adoção, né? A gente sabe, né? Tem uma página, inclusive, no Instagram, né? Que tu conta a história, toda a história de como começou esse processo da adoção. A gente sabe que tu tentou também, né? Engravidar, não conseguiu. E como que surgiu esse desejo, esse amor, assim, durante o processo? Na verdade, toda mulher começa a sua vida, né? Aí você é uma mulher adulta. Então, o que eu quero? Eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma casa e eu quero ter um carro. Eu nem queria marido, eu só queria ter 3 filhos. O sonho da minha vida era ter 3 filhos. Eu queria uma família grande, porque a gente tinha aquela coisa de família italiana, que era muita gente, blá, blá, blá. Então eu queria 3 filhos, 2 seriam biológicos e 1 eu adotaria. Sempre teve na cabeça? Sempre tive isso na minha cabeça. E quando a gente casou, eu e o Hamilton, eu disse, olha, quando a gente começou, na verdade, a tentar engravidar, eu já tinha falado isso para ele algumas vezes, e ele às vezes me olhava tipo meio assim, porque eu sou bem louca, né? E ele me olhava e dizia, ai, Thaline, pelo amor de Deus, a gente não sabe nem se a gente vai ter 1. Ele falava, a gente não sabe nem se a gente vai ter. Tá, daí começamos a tentar engravidar, a gente não conseguia, né? Normalmente, né? A gente não conseguia, enfim, gerar. E aí, já eram uns 4 anos que a gente estava tentando, eu disse, vamos entrar logo na fila de adoção, porque enquanto que a gente fica tentando, mais criança vai chegar, e isso demora. Ele disse assim, mas e se a gente tiver com 2 pequenos? Eu disse, vamos fazer o quê? A gente pega o outro, quem cria né? 2, cria 2, cria 3, quem cria 1, cria 2. Então, assim, e assim vai, né? Aí, daí a gente entrou em 2012, foi no processo para fazer o cadastro, tudo. Então a gente já começou a ter problema aí, porque como eu era uma pessoa muito conhecida, ninguém queria fazer a minha triagem. Psicóloga, assistente social, eu tinha muitas pessoas que eu convivia e eu trabalhava, e tinha até pessoas que eram minhas parentes, então tem um certo cuidado ali em função da triagem. Mas a gente conseguiu depois de 1 ano entrar no cadastro, aí não tinha o curso, daí eu briguei pelo curso, daí trouxeram o tal do curso aqui, que é muito importante esse curso para quem é candidato à adoção.
E aí a gente entrou também no curso. Aí, quando o Luan chegou, enfim, a gente já tinha desistido. Em janeiro, a gente tinha chamado o pessoal do fórum e a gente tinha falado, a gente quer sair, porque se essa criança chegar daqui 5 anos, eu vou ter tal idade, o Hamilton vai estar com 50 anos, se vier um bebê, a gente não vai dar conta, então a gente não quer mais. E aí o pessoal do fórum já sabia, mais ou menos, né, que quer queira ou não, existiam bastante crianças que precisavam e tal. E aí, e na época também tinha alguma coisa da pandemia que a gente não conseguia entrar no fórum. Eles tinham horários limitados por causa da pandemia. Eu disse, quando acabar essa pandemia, a gente já vai e já tira de uma vez. E aí o telefone tocou em fevereiro. Não tira, não. O telefone tocou em fevereiro e eu disse para o Hamilton, vamos lá, que daí a gente já pega e já sai dessa fila logo de adoção. Porque não falaram para nós o que era. Se era uma criança grande, se era uma criança pequena, não falaram para nós. Eu disse, vamos lá, vamos conhecer. Porque quando tu te candidata também, por isso que é importante esse curso, a gente é trabalhado para entender que é a criança que tem que estar bem. Não é o pai e a mãe realizando o desejo de ser pai. Hoje o sistema acolhe a criança. Então, se a criança estiver bem, se os pais conseguirem dar uma boa condição para essa criança de vida, ela vai para a família nova. Então é bem interessante. Quase que uma escolha da criança. Hoje é uma escolha da criança. Hoje o sistema trabalha como uma escolha da criança. E aí a gente foi, quando abriram a porta, entrou aquele gurizinho de cabelo preto, comprido, tomado banho, bravo, resmungando. Eu olhei, tu é meu então, né? Vamos lá. E aí ele veio pro meu colo, daí ele brincou, recém tinha feito a tatuagem da espora. Aí ele olhou a tatuagem, a gente conversou com ele e eu estava sentada exatamente assim e ele sentou de costas e o Hamilton estava aqui como se fosse a Suzy. O Hamilton falava com ele, ele fechava o rosto assim. Aí eu conversava com ele, ia explicando, falando. Daí ele foi se soltando, sabe? Ele ia se soltando, mas ele não, naquele primeiro momento ele não olhou. Então, tipo, a minha maternidade foi uma coisa totalmente atípica, né? E como diz a Suzy, o que é normal? A única coisa normal que tem é o amor que transborda dentro da gente. Só. Que na verdade é até anormal, né, Suzy? E eu acho é que muito isso é anormal. Todas, né? É anormal, assim, porque a gente a gente entende hoje que a gente precisa amar e não mimar, né? Então, excesso de amor não é excesso de mimo. Tu deixar a criança caminhar sozinha é uma prova de amor muito grande. Tu poder educar o teu filho 24 horas por dia é uma dádiva. Hoje é um privilégio. Hoje, sabe? Eu falo porque eu tenho uma vida corrida. E tudo que eu queria hoje era estar com o Luan 24 horas por dia. Porque ele demorou 12 anos para chegar. E eu gostaria muito de poder viver. Então, sempre quando eu posso ter os meus momentos com o Luan, eles são aquilo que às vezes eu posto, enfim, que eu acabo compartilhando. E também, muito que a Suzy falou, tipo, do acolhimento, eu nunca lembro que o Luan não nasceu de mim. Às vezes eu tenho sonhos grávida e eu vi umas 2 ou 3 imagens do Luan pequenininho, não recém-nascido, mas com 4 meses para cima. E eu sonho com ele e eu sonho com ele no meu colo como bebê, né? Porque ele já chegou caminhando, né? E eu sonho ele no meu colo como bebê. Então, às vezes, eu não consigo lembrar que o Luan é uma criança adotada. Por mais que a gente tenha, né, diferença de pele, por mais que a gente tenha diferença de face, ele está ficando igual a gente nos trejeitos, em tudo. Ele está ficando totalmente, como é que eu vou dizer, com as expressões, assim, até do jeito que às vezes eu olho, porque eu sou muito expressiva com o rosto, e às vezes eu faço careta para ele, ele faz assim às vezes, porque eu olho para ele e faço, e ele faz, sabe? Então, tipo, tem toda essa parte também. Enfim, é tudo igual, não existe diferença nenhuma. Não. Né? Não tem, assim,
Não vejo diferença nenhuma entre a adoção, entre a gravidez convencional, entre tu ter uma criança, enfim, que talvez tenha alguma deficiência. Eu vejo que mãe é mãe integralmente. A coisa que muda é o processo. Só mudou o processo. É o processo. Porque o resto é tudo completamente igual. E a tua maternidade? Bom, a minha foi super de boas também, né? Eu sempre trabalhei. De manhã eu ficava em casa e eu ia para o salão à tarde. Então eu trabalhei até os últimos dias ali. A Estela nasceu em setembro e eu trabalhei até o fim de agosto. E aí em casa a gente tem aviário. E aí eu ajudava o Emanuel a fazer as coisas lá no pesado mesmo também. Foi sempre super de boa, assim. Nunca tive problemas, assim. E uma coisa que eu me dediquei, sempre que eu tinha algum tempinho livre, era estudar sobre a maternidade, né? Porque eu tinha muito medo de ser uma mãe meio bitolada, assim, sabe? Meio neurótica. Então, assim, meu Deus, eu preciso... Todo mundo tem um pouco. Preciso criar essa criança. É verdade. Né? Sem surtar, embora que a volta e meia a gente dá uns gritos, né? Normal, eu acho, né? E aí eu sempre me dediquei muito a estudar sobre como seria o parto, né? Eu sempre quis muito ter o parto natural e graças a Deus eu consegui. E me preparando psicologicamente também, né? Porque eu pensava, meu Deus, se tu me acordasse de madrugada, eu surtava, sabe? Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer com o bebezinho acordando a cada pouco pra mamar, aquela coisa toda, né? Como será que eu vou reagir? Jesus, né, me ajuda. Mas enfim, depois que a criança chega, né, nasce a criança e nasce uma mãe também, né? É automático. E aí parece que tudo muda, tudo literalmente muda. Eu acho que para vocês também, né? É a vida antes e uma vida depois. Isso aí é uma vida antes Não é e uma mais vida a mesma, depois. realmente. As prioridades sempre são ela, para mim pelo menos, é ela. Claro, né, eu não deixo de fazer minhas coisas também, mas, né, sair do trabalho para ficar com ela. Mas estou cuidando da casa, né? Eu faço meus crochês, volta e meia, né? Que eu faço. E a gente vai levando a vida assim, né? Dá uma surtadinha, segue o baile, né? E aí vai indo. Mas fazendo as coisas sempre, né? Da melhor maneira possível, né? É que a gente sempre tenta, né? A gente tenta ser sempre a melhor mãe para os nossos filhos, né? Não existe manual. Isso aí. E eu sempre digo, são genéticas diferentes, né? A nossa genética do marido e do filho vem à união. Isso aí. E aí você imagina, a gente tem que saber lidar com a nossa e com a do marido junto e às vezes se sobressai uma mais do que a outra e aí a gente vai levando. É isso aí. Por isso que eu digo que é sempre uma loucura boa. É uma loucura boa, Quando não tem a genética, faz como, Thaline? Quando não tem a genética, a gente respira fundo, porque quando o Luan chegou, quando ele começou a dormir lá em casa, que no início, os primeiros dias, a gente levava ele para dormir na casa, né? Na casa de passagem. E aí, tu tava falando de acordar de madrugada, cara, eu durmo muito. Tipo, eu custo um pouco, eu durmo poucas horas, mas as poucas horas que eu durmo, tu em pedra mesmo. Sabe, eu caio. E aí eu pensava nisso também. No primeiro dia que o Luan chegou, que ele dormiu, eu não dormi. Eu passei 15 dias sem dormir. Por quê? O Luan, ele tinha terror noturno. Que a idade, ele chegou bem na idade do terror noturno. Gente, eu não sabia o que era. Era pandemia, tinha fechado tudo, sabe? Tinha até não existe bibliografia sobre casais que adotam crianças, como fazem no início, como fazem com a aproximação, como fazem com o processo de acolhimento. Não existe, por isso é que eu quero muito falar sobre isso, sabe? Para as pessoas entenderem como foi esse processo também e como é, porque quando a criança nasce, uma gestação normal, a gente tem aquele amor, tu vai planejando, tudo bem. Mas tu conhece a criança quando ela nasce. Exatamente. Sim. Tu conhece a criança quando ela nasce. A gente conheceu o Luan ali, né? Então, sem genética, sem nada. E o Luan acordava de madrugada e eu não sabia o que ele tinha. Teve uma noite que eu dei 3 mamadeiras para ele. Eu achava que era fome, gente. Eu tinha um bebê, na minha cabeça eu tinha parido. É só dar mamar. Eu não tinha leite na teta, dava dele. Eu dizia, tu acha que é fome? Aí não é fome, acho que é dor de barriga. É um caos, né? E o Luan não falava, o Luan falou com 2 anos e 3 meses, sabe? Porque a gente foi estimulando ele até ele começar a falar. Então, ele não dizia, ele só chorava. Ele olhava para nós e chorava, e mamã, e nada, sabe? Não saía nada. Eu disse, é comida, é fome. Então, é uma coisa que tu não entende, mas
O Luan, ele veio para unir o pai e a mãe dele, com certeza, porque a gente estava também num processo meio ruim, como relacionamento, eu e o Hamilton, porque a gente já tinha se desgastado muito tentando ter um filho, e a gente estava bem mal mesmo, e o Luan chegou sem genética, mas com muito amor para dizer, não, agora vocês vão ficar juntos. Sabe, para vocês vão se unir, vocês vão ficar fortes, vocês precisam um do outro, e eu tô aqui para segurar tudo. E foi como um pilar, pequeno pilar, mas que sustenta bastante. Era bem pequeno e agora está enorme, comprido, era o que faltava. Para nós era realmente o que faltava. Chegou na hora certa. Por isso que eu sempre digo que tudo tem um porquê isso aí. e tudo tem uma hora certa. É só difícil da gente esperar, né? E da gente aceitar esses porquês, essa hora certa, né? Mas é tudo... vai demorar muito essa hora para chegar. É tudo no plano de Deus, E aí, não é quando nada chega, nosso. tinha que ser assim. Exatamente, tinha que ser assim, tinha que ser para assim. mim, tinha que ser dessa forma. Mas a gente ter esse momento, a gente aceitar esse momento, aceitação, né? aceitação. O mais difícil de tudo, em qualquer coisa, eu digo, até no profissional, eu acho que em qualquer segmento que seja, a aceitação é a parte mais difícil, porque eu sempre digo, a gente quer o que não é pra gente. isso E aí. sabe que o Luan chegou, que é bem legal essa coisa da aceitação, o Luan chegou no dia que eu aceitei. Um dos dias que, sabe assim, que eu tive uma depressão muito grande, porque eu não conseguia gerar, não conseguia ser mãe. E quando eu aceitei a minha condição, eu disse, não, realmente essa é a minha vida, agora eu vou ter que saber viver com o melhor que eu tenho a partir de agora. O Luan chegou. Pra quê? Pra dizer, não, calma, eu só estava te preparando. Também não precisava me preparar 12 anos, né? 12 anos! Tu podia ter aceitado um pouco antes, né? Poxa, Eu acho que eu ia participar tanto tua também. Poxa, só eu até botava água para os beija-flor na frente da minha casa, não era tão ruim assim, sabe? Mas tudo bem. E quando assim, vocês ouvem a palavra maternidade, o que vem na cabeça? Amor. Pode ter problema, pode ter o que quiser, mas a maternidade é a palavra amor. É isso aí, verdade. Em todos os sentidos. Por mais caótica que É esteja o a amor situação, verdadeiro. né? O amor mais puro e mais verdadeiro Eu é acho a que esse é o maternidade. único amor Isso aí, verdadeiro, é o né? único mesmo. Acho que a doação e a generosidade de uma mãe não tem nada que seja maior do que isso, sabe? Eu vejo isso também, doação e generosidade, como a gente passa, como a gente deixa de ser egoísta. Me preocupava com coisinhas tão estúpidas antes do Luan chegar. E aí ele chegou para varrer, sabe? Para varrer tanta coisa ruim de dentro da gente, e como as meninas também. O filho, ele vem, tu também tem, né? Tem. O filho vem para dizer pra gente, olha só, o mundo não é assim, vai com calma. Tem coisa muito maior do que isso. Com muito mais sentido. Isso aí, com muito mais sentido. E a gente que teve que conquistar o amor de uma criança com tantos medos, né? E não era medo porque o Luan, ele não passou por nada de ruim. Então, o Luan foi tirado da genitora com 15 dias e ele não passou absolutamente nada de ruim na vida dele, bem pelo contrário. Ele teve muito carinho, muita atenção. Ele ficou um tempo com uma família também, que era a diretora, e ele teve muito amor, ele teve muito cuidado, ele teve muito afeto. Só que ele era linkado, né? Uma hora na casa de um, outra hora na casa do outro. Em função da pandemia, ele caminhou por várias casas, então ele estava machucado. Ele estava muito machucado. Tanto que o Luan dormia muito quando ele chegou. E a minha preocupação era porque ele dormia tanto, ele dormia muito. Ele dormia de manhã, ele dormia de tarde, às 7 horas da noite ele dormia até às 10 da manhã, se deixasse, sabe? Ele dormia muito, daí eu comecei a me preocupar e levar ele a alguns médicos. E um dos médicos me disse assim, a gente não sabe o que aconteceu na cabeça dele nesse 1 ano e 7 meses que vocês não estiveram com ele. O Luan, ele precisa se organizar. E no momento que ele conseguir se organizar e ele entender, tu vai ver o que vai acontecer. Agora tu te aquieta que teu filho não tem nada. Eu disse, tá, tudo bem. E aí, sabe, daí eu levei um xingo, tá, tudo bem, então. E realmente o processo foi acontecendo e a gente foi se doando cada vez mais para ele. E tinha coisas que eu não conseguia entender. E eu entendi que eu precisava me acalmar para acalmar ele. Então a gente surta. Isso aí.
A gente surta. Eu surto muito, às vezes também. até o Hamilton me diz, amor, não precisa falar tão alto. Ah, tá, é que eu falo alto, normal. Ah, tá, eu digo, então a gente volta, sempre conversa com ele na altura dele, explica as coisas, incentiva para ele entender. E foi assim que a gente foi estimulando o Luan para ele conseguir chegar na idade dele. Porque ele chegou com 1 ano e 7 meses, como se ele fosse uma criança, um bebê de 8 meses. Eu tinha 1 ano de atraso para recuperar. Esse ano de atraso eu recuperei de fevereiro a dezembro. E ele ainda deu um salto, sabe? Ele deu um salto. Quem conheceu o Luan quando chegou e quem conhece o Luan agora diz, não é o mesmo menino, né? Verdade. Ele tá assim, ó, voando. Imagina, ele começou a falar com 2 anos e meio praticamente. Então foi uma luta constante e diária. Ele é um tagarela hoje, né? E até às vezes tem que mandar parar de falar. Que amor. É o que eu bom. sempre digo, a estimulação, né? A mesma coisa, às vezes acho que eu estimulei demais. Ele também fala bastante, né? Fala, é bem falante. Aham. Estimulação, eu sempre digo isso. Eu acho que eu acabei que estimulei demais e agora ninguém segura. E eu estimulei o Luan com a única coisa que eu sabia fazer. Que, tipo, fora da minha profissão, que era, além da comida, era dança e música. Nós duas. Eu e a Suzy, enfim, Da maternidade, eu também trabalhei com dança, a Suzy também. E aí eu fazia o quê? Eu botava música, porque era a única coisa que eu sabia. E eu tenho um artista hoje, ele toca gaita de boca, ele toca gaita de fole, ele toca violão, ele faz o violino dele, ele inventa o violino dele, ele toca tudo. O que acontecer é com música que ele faz. Ele faz músicas já, então tipo, tudo pra ele é música, sabe? Ele dançava chula, eu não sabia o que fazer. A gente ficava, também, né? A gente vendeu a academia, na verdade, para poder ter mais tempo para ele. E eu não sabia o que fazer, e eu via que ele gostava de música gaúcha. Ótimo. Aí eu botei uma vassoura e disse, vamos dançar chula. Pronto. Tipo, a gente começou a dançar chula, que daí ele foi se soltando comigo dançando, que não foi fácil. Esse mar de flores que a gente tem hoje com o Luan, a gente percorreu muitos espinhos até chegar nesse amor, sabe? E eu também escuto todo dia, eu te amo, 10 vezes por dia. É a coisa mais boa do mundo. É a melhor coisa do mundo. A Estela já tá falante também? Sim, ela tá bem falante. Porque assim, a gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente sente bastante culpa. Culpa por colocar a TV lá para tal da galinha pintadinha, a vaquinha lá, não sei o que toca Zenon. musiquinha fazendinha do Zenon. Eu também. E aí... Que mãe nunca sentou Isso. na frente da TV para assistir um desenho? O filho nem tava assistindo. Isso mas aí. nós estávamos. E aí ela tava lá, agora ela já conta 1, 2, 3 do jeitinho dela, mas ela conta, aí ela canta as musiquinhas. Hoje mesmo ela tava pegando um vidro de pepino e fazia nananenê pro vidro de pepino, ela cantava toda a musiquinha do nananenê. Então ela é bem falante, assim, né? A gente consegue entender bastante coisinha que ela fala, uma figuraça. E tu já teve algum susto, assim, que tu passou com ela durante... O maior Desde que ela susto nasceu? que eu levei foi quando ela teve uma herniazinha, né? Que, como eu te falei, eu já tinha estudado um pouco de tudo, né? Para estar psicologicamente preparada para a tal da maternidade. E aí, né? Nunca vi nada sobre a tal da hérnia inguinal. E um dia ela começou a chorar, ela estava com 2 mesinhos, eu acho. E pensei, meu Deus, deve ser uma cólica muito forte. Né? E o que eu vou fazer? Tava quase virando de ponta cabeça já. Isso, fome não era, cólica, eu não sabia se era, porque ela chorava muito, assim, quando eu abri a fraldinha dela, eu vi um balãozinho, assim, eu quase surtei, assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa guria agora? E aí a gente correu pro pediatra, enfim, aí ele explicou, enfim, que era tal da herniazinha e tal. Mas foi assim, o maior susto que eu levei foi nesse desespero dela, porque ela nunca foi assim de chorar, sabe, horas e horas, né? Ela tinha as cólicazinhas dela, mas depois passava. Então esse foi o maior susto que eu levei assim até hoje. Volta e meia, ela bate a cabeça e tal, mas beijinho cura tudo. Normal, né? De criança. Isso aí. O Luan até ponto já fez? Ponto. Um dia também ela caiu da cama, que ela tinha uns 4 mesinhos, eu acho, e ela tava se batendo as perninhas assim, e quando eu virei as costas 1 segundo e a guria caiu no chão, quase morri aquele dia também. Foi um dos maiores sustos que eu levei até hoje, acho que foram esses. E com a Maitê? Com a Maitê, acho que o meu maior susto foi, na verdade, foi na pandemia também, que teve a primeira, que desencadeou, na verdade, né, enfim,
que aconteceu, foi o primeiro episódio dela de convulsão. Convulsão. Convulsão, ela convulsionou, foi bem sério, sabe, assim, preocupante. A gente, eu fui pro hospital de pé pijama, no chão, né? tá? Fui pro hospital de pijama, que foi pela manhã, foi no momento que eu estava trocando ela, enfim. E depois a gente levou ao médico, né, porque eles têm umas predisposições, né, clínicas, e fizemos acompanhamento, continuamos, e descobriu-se então que ela tem epilepsia. Ela desencadeou o quadro epilético, né? Mas toma medicação, né? Mesmo com a medicação, às vezes pode dar alguma crise leve, daí, né, bem leve, porque na verdade são fatores emocionais que influenciam. A gente já descobriu qual é o gatilho, né? São alguns gatilhos, né? Qual seria o gatilho para, no caso da Maitê, né? Mas desde a primeira não foi nenhum daquelas epilepsias, aqueles quadros graves, sabe? Sim. Mas assim, mais tipo um desmaio. Mas assusta, né? Assusta. Qualquer coisa Nossa, anormal, na hora a gente fica forte, mas depois o corpo treme. Aí tu para e pensa, eu não sabia o que estava acontecendo. O desespero é maior ainda. Porque agora tu tem o diagnóstico, Não, agora tu eu sabe sei como funciona. como lidar. Mas a primeira vez... Não, espera, sai correndo, como eu disse, o que tu tá no pé, no corpo e vai pro pronto-socorro, né? E eu tenho todos os especialistas que acompanham a Maitê, que não são poucos, que não são nenhum de Guaporé, né? São todos de fora. Como eu tive até ela em Caxias, né? Então são todos da região ali, são todos de Caxias. Então a parte boa é que hoje temos a internet e tudo é bem mais fácil, né? mais rápido. Quando eles sabem que é a Maitê, que é alguma coisa com a Maitê, eles já me respondem logo. A gente tem, eu tenho um acesso bem fácil com todos os especialistas que seguem ela, né? Mas eu acho que de todos esse foi os engasgozinhos, né? Tem aqueles engasgozinhos que dá um susto na gente. Que a gente não passou, no caso, com o bebê, mas que os bebês geralmente têm, né? Mas assim, são sustinhos que vão acontecendo, né? E a gente vai aprendendo a lidar com eles. E com o Luan? O Luan foi um episódio, na verdade, assim, nem foi um susto, assim, o episódio que ele cortou a sobrancelha, que eu levei ele para o hospital para fazer pontos, mas até foi uma coisa muito mágica, porque no hospital, daí eu conheci a enfermeira que fez o parto dele. E foi uma história muito linda, até se você veio, eu preciso falar contigo. Porque ela tinha uma foto do Luan recém-nascida e eu não tenho foto do Luan recém-nascida. Não, e eu sempre digo, eu preciso achar essa enfermeira, sabe? E a gente sempre deixa para amanhã, enfim. E aí, enfim, aí ela entrou no quarto. Aí ela fez a medicação, tudo, e o Luan tava voltando da anestesia. E ela me olhou e ela disse, é o Luan. Porque a gente não expunha a foto dele, né, na época, assim. Eu disse, é o Luan. Ela saiu, voltou chorando. Eu preciso te contar uma coisa. Aí ela mostrou a foto. E aí ela disse que o dia que, enfim, né, a mulher tinha dado entrada no hospital, ela tinha mostrado para o esposo e eles não tinham filhos. E ele disse, então, trazer ele para nós, porque realmente a genitora não... Graças a Deus, essa mulher existe. Eu agradeço todos os dias que essa mulher existe, porque ela deu para mim o maior amor da minha vida, que é o Luan. Ela deu a oportunidade para eu ser mãe, sabe? Porque eu não poderia gerar, mas ela gerou o meu filho para mim. Então eu tenho que agradecer só todo dia que essa mulher existe. E aí ela disse, enfim, que relatou que a mulher não queria essa maternidade e ela ia levar para casa. Daí o marido dela disse, então traz para casa para nós. Eu disse, eu não posso fazer isso. Eu disse, então tu conta pro teu marido que ele tem até tênis da Nike agora. Que ele tinha... Imagina o que eu comprei, a primeira coisa que eu comprei pro Luan foi um tênis, né, da Nike. E aí comprei o tênisinho, eu disse, mostrei pra ela, daí ela saiu chorando e me mandou pro esposo, sabe? O susto que ele me deu foi esse, e faz uns dias, acho que deve fazer uns 30 dias, que ele teve a primeira febre da vida dele. A gente chegou, fiz a mesma coisa, carreguei. Quando a gente viu, a gente estava no hospital com 39,5 de febre. E ele estava molinho, porque o Luan também não fica doente. Ele estava bem molinho, assim. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí disse que começa a convulsionar, que a gente sabe que depois de uma temperatura, a gente tem que... Tu estudou bastante, né? Sim. A gente tem que cuidar. Eu não estudei, não foi a vida que me ensinou. E aí a gente tem que cuidar. E aí eu levei ele bem molinho mesmo pro hospital. Mas baixou a febre, foi medicado e ficou tudo certo. E tem o desejo de ser mãe de novo? Mais uma vez?
Eu não sei porque ultimamente eu olho para a menina com outros olhares. Porque eu sempre sonhei em ser mãe de menino, né? Tipo, eu sempre me via mãe de menino, nunca mãe de menina. Embora eu era, enfim, da dança, eu sempre pensava que eu seria uma mãe de menino. E eu não posso gerar, né? Eu também tenho hormônio, enfim, nem tenho como engravidar. E a gente já saiu do processo de adoção também, porque a gente decidiu criar o Luan, né? Mas eu, sei lá, às vezes eu tenho uma vontade assim de ter uma menina pra encher de chuca. Né? Brincar de boneca. Brincar de boneca, de comidinha, fazer casinha. A Estela só quer fazer casinha essa semana. Pintar ela uma cobertinha, vou fazer casinha. Pintar a unha, né? É isso aí. É uma diversão. É uma diversão, né? Ter filha menina, eu digo que eu brinco de boneca todo dia. E tu nunca quis Na ter verdade, outro? eu sempre pensei em ter mais do que um filho, mas demorei para ter filho, né? E a minha gestação foi bem conturbada. E agora a idade não me permite mais. Então, também, eu adoraria que colocassem uma caixinha na porta da minha casa. Eu iria amar. Eu sempre digo assim, ó, se vocês souberem, diz pra botar a caixinha na minha porta. Né? Aqui vai ter muito amor. Eu queria que voltasse essa época, sabe? Hoje tem muita burocracia. Até pensei, a gente já pensou várias vezes em entrar para uma lista de adoção. Mas é demorado. A nossa demorou 9 anos e meio. E aí o que a gente pensa é a questão da idade da gente, para ter o pique, né? Porque hoje, na verdade, a Maitê precisaria muito de ter um irmão. Porque ela sempre, querendo ou não, vai precisar de alguém por ela, né? Eu, infelizmente, não vou ficar para semente. Não fui a escolhida ainda para ser. Então, eu sempre disse, as mães não ficam, né? Então, assim, é uma coisa que sempre me toca e eu sempre penso nisso, né? Em relação a Maitê sozinha, o dia que eu vier a faltar. Mas é que eu falei, a questão de idade, né, de disponibilidade da gente, porque querendo ou não, os anos passam, a gente vai tendo outro pique, né? E aí outra criança pequena, mas eu adoraria ter outro. O mundo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Eu até procurei especialistas, né? A gente procurou especialistas para ver se a gente teria possibilidade de ter outro e tudo mais. Mas a Maitê tinha 6 meses e a geneticista nos disse, é só se for para ontem. E em questão em relação a mim, né? E por fertilização e tudo mais, ela disse que já demorou muito tempo para ter, né? E daí demora mais ainda e a idade vai... Para a mulher é empecilho, né? Isso aí. Para o homem não é, para a mulher é empecilho. E aí a gente optou por pôr um ponto final. Temos a Maitê, não vamos pôr em risco, né? Porque uma gestação é uma caixinha de surpresa. Né? Como foi a minha, eu sempre achei que ia ser uma gestação tranquila e não foi. Então a gente optou por ficar só com a Maitê. Então, se alguém tiver uma caixinha... Uma caixinha, um bebezinho, pode deixar, eu deixo o meu endereço, tudo bonitinho, eu tô aceitando. Qualquer cor, qualquer idade, qualquer olho, qualquer... Não tem problema. A Estela vai ganhar irmãozinho? A Estela, eu quero muito ter outro bebezinho, né? Só que às vezes eu olho e falo, ai meu Deus, filho, tá deixando o cabelo em pé, né? Será que eu vou dar conta de ter mais um bebê? Mas eu tenho vontade, sim, de dar um irmãozinho pra Estela. Irmãozinho, o que vier, né? Não sei quando, né? Porque 30 esse ano, então, né, não vamos prolongar muito também. Mas ainda tem uns bons 30 pela frente, né? Isso, tem. Mas eu quero sim ter mais um pelo menos. Quando a gente pensa assim, mãe é tudo um pouco, mas mãe é mulher também, mulher. Né? E se cuidar, porque, claro, a prioridade vai ser cuidar os filhos, dar atenção, dar o que eles precisam, mas e o momento de vocês? Bom, eu tô tentando esse ano, né, eu sempre dediquei 100% pela Estela, né, e ia fazendo comigo conforme dava, né, pra mim conforme dava, mas esse ano eu quero voltar a me cuidar um pouquinho mais, ter mais tempo com as minhas amigas, com o Emanuel também, né, enfim, ter um pouco mais de espaço livre pra gente também, né, porque a gente não deixa de ser esposa nem mulher, né, pra ser exclusivamente mãe. Então a gente precisa também, eu acho, ter esse alívio para a cabeça e para o psicológico também, né? Porque um filho
Toma puxado. bastante Toma tempo, bastante. né? Aham. Toma, é uma vida louca, É isso boa, aí. que eu sempre digo, mas ele toma tempo e a Toma gente tempo. acaba sem querer deixando de lado algumas coisas, né? Como às vezes, como a gente disse assim, um relacionamento, né? Da gente se dedicar talvez um pouco mais pro relacionamento, a gente olhar pra gente como mulher, né? Porque bem como a Thaline disse no início, né? Eu era a Thaline e hoje eu sou a mãe do Luan. É a mesma coisa eu. A gente, a partir do momento que você é solteiro, você casa, você é a mulher do. Você Isso. tem filho, você é a mãe da. Tipo, você Perde a identidade. perdeu toda a sua identidade. Né? A partir do momento que você resolveu constituir uma família, tu perde a tua identidade como mulher. Né? Ninguém mais te chama pelo nome. É sempre a mulher do, a mãe da. Ou do. Né? Então... Eu também, como a gente está bastante ligado com essa questão, eu digo, de moda, eu e a Maitê, né, e tudo mais, eu consigo dar uma olhadinha um pouquinho mais para mim, às vezes. Mas eu confesso que eu fiquei uns bons anos sem olhar para mim, sabe? Sem pensar em mim, pensando só na Maitê, sabe? Maitê, Maitê, Maitê. E a gente fica com bastante culpa também, né? Fica, a gente fica com culpa porque às vezes é que a gente quer ser tudo Isso. intenso, tudo muito intenso, E se né? falhar em alguma coisa... E a gente quer se cobra, e não aconteceu isso porque eu não fiz isso. E aí tu é intenso num e nada no outro. Né? E o difícil hoje é você ter tudo equilibrado. Isso é difícil, equilibrado na profissão, no relacionamento, com os filhos, em tudo. É difícil tu achar um equilíbrio. Mas às vezes a gente vai indo aos poucos, até que a gente descobre. isso aí. Pode levar um tempinho, mas a gente descobre. Mas é que a vida é corrida, né? Então, A vida é corrida. Às vezes a gente, tenho que fazer tal coisa, mas É que a gente outra acabou, prioridade, que a gente então- assumiu muita coisa. É verdade. Eu acho que nós lutamos não é para que o tempo isso, tá mas ao curto. mesmo tempo a gente pensa, por quê? Porque não é que o dia é curto, é que a gente assumiu coisa demais. Né? A gente sempre dá jeito de fazer uma coisa a mais no dia. E aí o dia se foi. É bem assim. A Thaline, ela coloca horas no dia dela, né? Só pode. Tudo funciona com cronômetro, na verdade. Eu, assim, quando o Luan chegou, eu tive uma licença maternidade de 1 mês, de mim mesma. Aí eu... Tu já tinha cozinha na época? Já tinha cozinha. A cozinha, na verdade, nasceu da deficiência de eu não conseguir engravidar, né? Ela Uma foi válvula de escape. não foi um link, porque como eu não conseguia engravidar, eu fiz uma dieta toda preparativa e desintoxicante, uma coisa e outra, não tinha nada aqui. Eu comecei a ver um nicho para entrar, que era uma coisa que poderia, Alimentação. que daria certo. mercado. Né? Então foi tudo meio linkado. Eu fiquei praticamente de fevereiro até mais ou menos fevereiro, abril, maio. Eu voltei a treinar em junho. Então eu fiquei 3 meses sem treinar, para quem me conhece. Pra quem me conhece, sabe Será que ela conseguiu? sabe que eu, tipo, a minha vida inteira foi atividade física e é uma coisa que eu gosto, né? Um esporte que eu amo, então eu pratico há muitos anos e foi também uma das coisas que me tirou da depressão, então eu não fico sem fazer musculação, que é uma coisa que me faz muito bem. E aí, mas eu percebi assim, ó, tinha dias que eu lavava o cabelo e não queria secar. Tinha dias que, tipo, a gente ia fazer alguma coisa, eu botava qualquer roupa e saía, sabe? Tinha dias que eu fazia, tipo, de qualquer jeito e eu deixava ele lindo, quando eu ia melhor, eu dizia, nossa, Thaline, tu já foi melhor, entendeu? Aí, coisinhas assim. E aí eu voltei a arrumar tempo pra mim. Eu sou uma pessoa extremamente organizada no meu horário. Eu sou uma pessoa que se eu tiver que levantar às 3 da manhã para dar conta do dia, eu levanto. E eu vou fazer tudo render naquele dia. Então, o Luan hoje ele fica em período integral na escolinha. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi deixar ele em turno integral na escolinha, porque ele é pequenininho. E eu consigo trabalhar de manhã, de tarde, fazer tudo o que eu tenho que fazer durante o dia. E às 5:30 da tarde, 6 horas, quando eu chego em casa, eu sou do Luan. Então, a gente é exclusivamente do Luan. Durante o dia ele fica na escolinha e aí eu faço isso. Então, com essa organização, eu consegui voltar a treinar. Eu treino de meio-dia. Muitas vezes eu tenho que escolher entre almoçar e treinar. Daí eu treino, tomo um suplemento e volto a trabalhar. Ou às vezes eu treino, conforme for, eu já volto para a cozinha, sabe? Depende do dia ali, depende de como eu tô também.
e eu vou arrumando hora. Tipo, hoje eu escolhi envelhecer, então alguns artifícios assim que algumas coisas eu resolvi não usar, né? E aí eu vou cuidando da mente, do corpo e da pele com alimento para que eu não envelheça tanto. E para ser a mãe linda do Luan. Só já que eu vou ser a mãe do Luan, então eu vou ser a mãe linda do Luan, né? E aí enfim, a gente dá um jeito. Não é fácil, mas tem que cuidar. Tem um relacionamento que a gente tem que cuidar, né? A gente tem que alimentar ele. Os nossos filhos também têm que olhar pra gente com admiração. Quando eu me arrumo, o Luan me olha e diz: mamãe, você está linda. Nossa, minha gata, ele fala. É o elogio mais sincero, né? Minha gata. Às vezes do nada ele diz: sua linda. Sabe? Aí quando hoje que ele me viu arrumada, ele chegou. Se chegou... tinha alguma dúvida, tu perde todas as dúvidas. Mas eu acredito nele, eu acredito muito nele. O meu filho não me mente. E aí hoje ele me viu arrumada para vir aqui, ele me olhou e ele disse: onde você vai? E já, me carimbando, ele já começou a ter ciúmes. Né? Protetor. Ciúmes. As meninas é mais do pai. Sim, 100%. É mais do pai. Mas os meninos, nossa, um dia ele me viu toda maquiada, ele me olhou e me disse: vai tirar isso aí. Eu disse: o que é, Luan? Eu tô bonita? Uhum. A Bárbara tá bonita. Só minha. Então é coisa assim, sabe? Mas a gente tem que tirar um tempo pra gente, sim. E como vocês lidam com a tecnologia? Bom, Suzy é praticamente empresária, né, da Maitê. É o meu trabalho. Então, estão sempre Hoje. ligados com Sim. isso. Mas como é administrar, né, a Maitê, as redes sociais, o acesso dela a isso? Ela que é um pouco mais velha já, né? Isso, ela tem, né, de todos, é a mais velha, mas assim, ela sabe da rede dela, ela lê as mensagens, como ela sempre diz de manhã, quando ela quer dar o bom dia dela, com muita alegria, o bom dia com muita alegria, ela lê mesmo as mensagens, eu permito que ela faça algumas escolhas, ela, se não quer... Filha, a gente teria que fazer um vídeo assim. Não, mãe, eu não quero. Tudo bem, a gente não faz hoje. Nós temos tal coisa para fazer hoje. Ela sabe que a rede social dela, o Instagram dela, é um trabalho meu e dela. Né? Eu tenho firma registrada, o que ela ganha dos trabalhos delas, fotográfico, enfim, que ela faz, ela tem a poupança dela, vai para ela, né? E eu sempre deixei bem claro para ela, a gente faz tudo brincando. Né? E no tempo dela, se ela quer, a gente faz, se ela não quer, a gente não faz. Por isso que tem dias que a gente aparece, tem dias que a gente não aparece. Eu acho que todo mundo já meio que entendeu, sabe? Que eu, sábado e domingo, eu não... Off, né? É nós duas, é família, né? Não, é difícil, só se tem alguma coisa importante pra gente realmente mostrar, senão a gente não aparece. Eu, às vezes, até queria mostrar um pouco mais, mas até o marido me segura. Ele me diz, vamos com calma, sabe? Não vamos expor muito, porque realmente o que acontece? Que foi até uma grande dúvida para mim montar a rede da Maitê. Uma vez que tu põe as coisas na internet, elas não são mais suas. Né? Não é nada mais seu. Então eu estava com uma dúvida muito grande de monta, não coloca, e daí teve muita gente me pedindo, que até eu resolvi fazer, para ajudar muitas mães a mostrar que a vida pode ser levada de outra forma, né? Tomou um rumo diferente a página dela do que eu esperava, porque a gente começou querendo mostrar o dia a dia da vida da Maitê, né? Como que a gente levava o nosso dia, e que acabou que tomou um rumo comercial, vamos dizer, né? A gente hoje, o feed da Maitê é modelando, né? Tá a gente trabalhando para empresas, e os stories é o dia a dia dela. Mas isso foi tudo acontecendo. Nada programado. Sim. Nada. E aí tem que saber levar, né? Porque internet não é nada fácil. As pessoas acham que é... Hoje virou uma terra sem lei, né? E aquela coisa que todo mundo diz, acha que é porque tem aquela fotinho bonita que é só fazer a fotinho. Não, gente, dá trabalho mesmo. Quem tá no meio, não, assim, quem mexe muito quem com o psicológico também. Corre, né? Tem aquela já não vê o corre que dá. Tem muita coisa por trás. E ela tem acesso, assim, a ficar navegando, não, por exemplo, na rede? Não. Só aqueles momentos ali dela, momentos comigo. Ela lê as mensagens isso. que ela Até recebe. mesmo em relação a não só digo a rede social dela, mas a internet em si, joguinhos e tudo mais, não. Ela não atrai a Maitê.
né? Eu aguardei para dar, por exemplo, um tablet para ela, porque eu sempre quis que ela primeiro aprendesse a ler e escrever, tivesse o gosto pela leitura, pelas letras, pelos livros, antes de querer eu digo, digital, né? E a gente presenteou ela no Natal. E olha, acho que não é uma vez por semana que ela pega ele na mão. Que bênção. Ela nem se lembra que tem, nem nossa. Ela tem os horários dela, né, de TV também. A gente não deixa todo o tempo na frente da TV, porque a gente sabe que quanto mais coloca, mais quer. Mais quer assistir, mais quer isso, mais quer aquilo. E aí deixa de brincar. Então ela tem os horáriozinhos dela, tem 2 horários, né, de manhã e um no final do dia, quando chega da escola, um pouquinho, e era isso. É como a Gabriela falou, né? Ai, às vezes eu me culpo por deixar na frente da TV. Como que tu lida com isso? Ela já tem acesso, assim? É assim, eu coloco lá os desenhos pra ela, volta e meia, quando eu preciso fazer almoço, gente, vou botar o desenho pra ela, pelo amor de Deus, fica quieta meia hora, né? Mas assim, ela não é de ficar sentada e ficar fissurada na televisão. Ela fica lá, enquanto ela tá ouvindo as musiquinhas, ela tá brincando com as coisinhas, ou tá pendurada em mim, mãe, né? E a TV tá lá rolando, mas tipo assim, ela sentar pra ficar assistindo, ela não fica, sabe? Ontem, eu acho, hoje foi, não sei, não me lembro mais que dia que foi, que eu falei alguma coisa pra ela, ela ficou emburradinha no sofá e ficou lá assistindo bem quietinha, sabe? Mas tipo, às vezes eu deixo, tipo, meia horinha, 1 horinha a televisão lá pra ela ficar mais de boas, assim, mas daqui a pouco ela já nem tá mais olhando e já tá indo fazer casinha com as cobertinhas, brincando com os gatos e querendo ir lá pra fora brincar nas britas, nas terras lá, enfim. E celular, eu dei uma vez, eu acho, pra ela ficar quietinha no carro enquanto a gente andava, mas ela não é de ficar assim. O celular realmente eu muito pouco que eu dou pra ela, só quando a gente tá em viagem, senão... E tu administra como? O Luan não tem acesso. Não, nenhum. Nenhum. O E Luan, ele nunca sabe... te pediu? Não, o Luan, ele sabe destravar a câmera e ele quer tirar uma foto. Aí a gente deixa ele tirar uma foto. Desde o início, o celular da mamãe é trabalho, o celular do papai é trabalho, isso aqui é trabalho, você é uma criança. Aí as pessoas dizem, ai, mas como é que tu consegue? Porque na minha casa quem manda sou eu. É o que eu sempre digo, lá em casa. Porque na minha casa quem manda sou eu. Só que eu tenho uma criança muito calma. Eu também. Por isso, Eu acredito que seja eu tenho isso. uma criança muito calma. Muito de boa. E o Luan, ele sempre brincou sozinho, porque ele era sozinho. Ele se embalava para dormir sozinho. Querido. Ele Ai, se eu lembro embalava do no vídeo que você mandou. Ele se embalava no bebê conforto. Ai, meu Deus. Se embalava no bebê conforto, ele se fazia dormir. Porque na casa de passagem existe o cuidado, mas é uma cuidadora de manhã, uma cuidadora de tarde, uma cuidadora de noite. Para todos? Para todos. Hoje são 3, amanhã tem outro turno, são 3 diferentes. Então chega a passar muitas pessoas num dia por ele. E ele tinha a horinha de dormir dele, ele se sentava no bebê conforto, ele se embalava. Meu Deus. Para fazer ele dormir, a gente tinha uma cadeira de balanço velha da Dona Tere. Eu botei a cadeira de balanço na minha sala e a gente se balançava, porque eu queria que ele dormisse comigo. Às vezes ele chegava a levar 1 hora para dormir. Hoje ele bota aqui e dorme, sabe? Eu não preciso nem embalar o Luan. Mas eu queria que ele dormisse comigo. Então, para fazer esse contato, eu ia para a cadeira de balanço e ficava. Tem vídeos meu e do Hamilton, porque a gente se filma daí para rir um da cara do outro. Eu dormindo antes do Luan. O Luan assim, me olhando e eu que falo. Dormindo, sabe? Mas ele tem assim, ó. Com o balanço. O Luan, ele assiste sim TV, a gente bota a TV pra ele. Eu nunca me senti culpada, sabe? Eu coloco lá porque hoje os desenhos são altamente educativos e a gente pode selecionar o que eles assistem. Então, tipo, Fazendinha do Zenon eu amo porque ele gostava. Já sabe contar os numerozinhos e cantar todas as musiquinhas. É ótimo, as cores também. Isso, Então, algumas coisas assim que eu via que ele estimulava. E como eu estimulei o Luan com música, eu botava grupos gaúchos que eu amo tocando. Tanto que ele imita o quarteto. Ele imita o quarteto, ele imita os 4 violeiros, ele coloca o violão aqui e ele faz assim, e ele imita, sabe? Ele ouve o violão. Então, eu não me sinto culpada por isso, mas ele também tem os horários, se o dia tá bonito a gente vai pra fora. Domingo eu levei ele na hípica, tinha umas crianças brincando e eles eram maiores, e ele ia perto e disse, vai no barro, filho. Aí ele ficou me olhando e disse, vai, Luan, te suja. Aí ele não queria ir, eu peguei, empurrei, até tem um vídeo, eu peguei, empurrei a bunda dele, ele foi pra dentro da poça, daí ele começou a brincar, sabe?
Aí outra menina foi e disse, tu me faz um favor, suja ele. Daí ele foi lá, sujou. E aí foi até que ele começou a brincar. E ele estava passando por um morrinho também. E ele queria, era um buraco bem grande e subia. Aí ele tinha que embalar para subir. E eu disse, filho, mamãe, eu não sigo, tu segue sim. Eu não sigo, eu disse, tu vai conseguir. Tu vai vir aqui, tu vai te embalar bem forte e tu vai sair lá no outro morro. Ele me olhou, pegou as perninhas, ele tem a de equilíbrio, foi correndo, saiu. Quando ele chegou lá em cima, ele me olhou com o peito estufado, ele parecia o Hulk. Eu disse, parabéns, meu filho. Outra coisa também, né? Incentivar e parabenizar. Isso é muito importante na estimulação. Eu confio em ti, tu vai conseguir, eu tô aqui. E sem muitos medos também, né? Ele vai e ele faz assim, ó, com maestria, sabe? Ele se acha, né? O Luan se acha, ele levantou, estufou o peito. E como a gente brinca muito com ele, a gente estimula ele muito. E a minha casa às vezes parece a faixa de Gaza também, tem brinquedo por tudo. Tem a espora, ele tem cavalo. A gente faz um mês que o cavalo não está em casa, senão o cavalo fica na nossa casa. Ele tem muita informação. Então, quanto eu conseguir, ele não mexe no telefone. Nem jogo, nem nada. Ele não vai ter acesso. Fui muito criticada por isso, porque a gente tem que fazer a criança acompanhar, enfim, a tendência. A criança tem que aprender. Ele vai aprender porque ele é bem inteligente. É isso aí. E eu sou da opinião da Suzy, eu prefiro 1000 vezes que ele se apaixone pela leitura e que ele aprenda a estudar do que isso. Tanto que a gente para assistir um filme, de criança, óbvio, o Luan assiste o filme inteiro. Ele assiste o filme inteiro comigo. E ele tem 4 anos, né? 4 anos. Ele assiste o filme inteiro. E é difícil segurar uma criança. Ele é muito, Porque ele é os muito filmes atento. geralmente são bem extensos, né? Ele é muito Então, atento, mas a gente desde também, o como início, eu mãe, sempre consegue. fazia ele, porque quando eu comecei a entender que eu me estressava, eu comecei a acalmar ele. Então eu parava e dizia, filho, calma, respira, vamos respirar junto. Vamos fazer as coisas junto. Olha só, você, até o próprio falar, eu não tô te entendendo, tu vai ter que repetir para a mamãe. Aí ele repetia, não, você vai ter que repetir devagar e a gente vai aprender junto. E aí foi até que ele aprendeu a falar, sabe? Mas não foi fácil. Então é isso, a gente estimula ele com o que a gente tem. Até com um pedaço de lenha. Ele está A internet, eu digo assim, para a tecnologia, eles aprendem rapidinho. Esses anos que eles não estão aí lidando, em questão de uma semana, eles vão recuperar 5 anos em 2 dias. Eles vão aprender. E estimulação é tudo, né? É isso aí. A gente tem, claro, que nem a gente tem a Maite que está no 3º ano, tem já trabalhos escolares, né, através da internet, de computador, mas eu procuro fazer assim, só se tem a necessidade mesmo de eu ir lá mostrar para ela e fazer aquela atividade, senão a gente não faz. Vai procurar os nada livros. de joguinho, nada. Livro. Isso, O Luan é apaixonado por mãe livro. o que ela mais gosta é livro. Livro. Ela brinca mais, ela lê mais do que brinca de boneca. Se ela vai brincar de boneca, ela bota as bonecas sentadas e ela está contando uma história do historinha. livro. Que legal. O brincar de boneca da Maite é assim, é de ler para as bonecas. A Maite Não é uma dar professora. Não dá de dar comidinha, fazer dormir, não A é Maite o que é ela professora. curte. Ela curte, ela lê uma história para as bonecas. Olha só que legal. E é muito difícil isso, né? E é difícil até a própria leitura deles, né? Conseguir ler tão cedo. Ela está lendo já no primeiro ano, penso que a gente pegou o primeiro ano pandemia. Eu nem sei como é que a gente conseguiu alfabetizar, sabe? Online, né? Porque primeira série online. Mas é que e eu nunca fui aquela mãe de sentar e ficar Maite, B com A, Bá. Não, nunca fiz isso. Nunca. Eu sempre digo, porque tu ficou fazendo e treinando com a Maite. Não, nunca fiz isso. Sempre deixava lá, a mesma coisa que a escrita, as folhinhas lá, com os pontilhados, para ela, quando ela quisesse, na mesinha dela, ela sentava. Teve várias vezes que eu botava a folhinha lá, a primeira folhinha do A pontilhado. Quando eu via, estava lá na última folhinha e ela botava de pintar o desenho em cima. E ela deixava, então, tipo, não era o momento que ela queria fazer. Então, eu sempre, como eu disse lá no início, respeitar o tempo dela. Então eu respeito o tempo dela, se ela não quer, tudo bem. Mas tu sabe que ela vai fazer. Ela vai fazer. E ela vai aprender. E vai aprender, vai aprender. E graças a Deus a gente está vendo esses resultados todos nesses anos letivos que ela vem vindo. Está acompanhando os colegas, ela está conseguindo acompanhar os colegas. Eu sei que ela tem as limitações dela, né? E vai chegar um momento que ela não vai, pode ser que vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir acompanhar, porque
terceiro ano é uma coisa, quarto ano já dificulta, quinto, sexto e cada vez a coisa vai dificultando mais. Então eu não sei como vai ser, mas eu não vou sofrer por antecedência. Não. Deixa chegar. Não. E depois eu acho que hoje em dia existem várias formas, né? Sim. E se a gente, sei lá, se daqui um pouquinho existir uma brecha ali na educação e conseguir que ela acompanhar, o fato dela acompanhar a turma dela, Já é o de estar perto da turma Com eles dela. desde pequeno. Isso aí, eu acho que já vai ajudar bastante. É um vínculo que tu tem de confiança também, né? O ela estar na escola, estar gostando de ir para a escola e a interação com os colegas, o respeito, tudo o que ela aprende ali já é excelente. Ajuda no O que desenvolvimento. ela vai ser amanhã? Ai, a Maitê pode, porque eu recebo muito aqueles vídeos, aquelas matérias. Porque ontem mesmo eu até repostei, né? Porque é uma inspiração pra gente, né? Uma moça que defendeu o doutorado dela Olha só. na universidade. Então, assim, o que eu digo? Que bom. Agora, se a minha filha vai conseguir fazer isso, só ela vai dizer. E eu não vou forçar ela, eu não vou tornar ela uma criança obcecada com o meu desejo. Isso aí. Porque esse é o nosso grande erro de pai e mãe, né? A gente faz os filhos ficarem doentes É verdade. porque eles Nós querem que colocamos realizem o as nossas nosso expectativas, desejo, não o mas- desejo deles. E eu não quero isso para minha filha. Se ela vai ser alguma coisa, vai. Se ela não quiser ser, não vai. É isso aí. Eu vou estar do lado dela, sempre digo para ela, eu vou estar do teu lado sempre, quando a mamãe puder, eu vou estar do teu lado segurando a tua mão e te apoiando para tudo que for preciso. O que ela quiser, ela vai ser. E se depender do meu, vai ser que ele vai ser, ele não vai trabalhar, tá? Ele vai ser o caminhão do lixo, porque ele ama. Ele nunca via uma criança gostar tanto e ele passa o caminhão do lixo, ele passa e ele diz, meus amigos. Ele adora. E para te ver como coisa simples, né? Que a gente. Isso aí. É por isso que eu digo, a gente fica querendo colocar uma profissão para os filhos da gente lá pequeno, dizendo vai ser médico, vai ser isso. Rotular. Quem disse que um médico é mais feliz do que um bailarino, vamos dizer, a gente que é da área, né? Do que qualquer outra profissão. Por que o médico é a melhor profissão? Status? Status. É, Mas e a tua realização profissional? a gente Tua volta, realização como a gente pessoa, volta né? lá É que quando a talvez gente é aquela começou. projeção, né? Eu queria ter sido, não consegui, então eu quero que meu filho seja. Exato, e a gente peca, todo mundo peca, né? Então, eu acho que a gente respeitar o tempinho deles, o limite deles, né? E amar eles. Porque eu sempre digo que filho, independente de condição, eles precisam só de amor. Imagina uma criança responder, o que tu vai ser? Não sei. Como é que uma criança vai Nem a responder? gente não sabe. O que tu quer ser quando crescer? 22 anos, não sei o que eu quero ser. Chega assim, tá saindo já 30 anos nas costas praticamente. Eu mudei de profissão Não com sei o que 30 eu quero anos. ser. Ou tu segue uma profissão e tu se descobre em outra. Mas isso é uma coisa que vem lá da escola também, não é só a gente de casa. A Maitê mesmo, faz uma semana, veio uma pergunta, o que é crescer para você? Ela disse, filho, o que é crescer para ti? Ela me disse, crescer para mim, mamãe, é tomar banho sozinha. E o que mais, filha? É poder escrever no quadro da prof. Viu? Eu disse, então pode vai botar aí ter, na vai tua ser resposta. professora. Pode pôr aí na tua resposta, porque para ela crescer é isso. A Maitê vai ser professora, Suzy. Colega de classe, não. Pois é, e o estímulo, né, geralmente que viria assim da família seria, o que é crescer pra ti? Eu ter minha profissão, ser bem sucedido, casar, ter filhos. E tu vê assim a inocência da criança dizer, é fazer as minhas coisas sozinhas, é escrever no quadro. É que eles têm um pensamento tão puro. É muito diferente do nosso. Muito. Vou fazer outra comparação. Ontem mesmo repostei um outro vídeo, que sempre aparecem umas coisas inspiradoras pra gente, né? Se eu fosse te convidar pra ti, se tu pudesse escolher uma pessoa para ir jantar contigo hoje, quem eu tu vi esse escolheria? vídeo. Você viu? Quem tu escolheria? Todos os pais, todos os adultos respondendo, adivinha quem? Famosos. Uma celebridade. Celebridades. Veio as crianças. Sabe com quem que elas gostariam de jantar? Com o pai e a mãe. Com o pai e a Com a mãe. família. Olha só. E aí? É que a memória deles é a gente, né?
É como a gente, quando é que... Para eles, o mais importante para eles É o pai no e a mãe. mundo é o pai e a mãe. Porque hoje... A gente tem outras coisas importantes, né? Temos os filhos. Principal Os filhos referência, são né? os nossos. Mas nós temos outras coisas que a gente gostaria, né? Eu gostaria lá daquele artista sentar, já pensou? Que máximo. Mas olha pro teu filho, para ele é o máximo. É jantar contigo que tá ali todo dia do lado dele. Verdade. Tem noção do tamanho dessa resposta? É que, na verdade, nós somos a maior coisa para eles, né? Nós somos as pessoas mais importantes para eles. É referência E que como- eles têm desde pequeno. E eu entendi isso faz muito pouco tempo, assim, que eu e o Hamilton, enfim, né? Somos as pessoas mais importantes do mundo pro Luan. E o maior medo que eles têm, principalmente nessa fase, é de nos perder. Por isso que eles querem tanto dormir com a gente. E eu deixo, gente. Eles querem tanto dormir E ficar perto, com a abraçar, gente, ficar perto, fazer abraçar. carinho. Esse carinho, esse amor E esse processo do dormir junto, como que vocês lidam? É livre ou não? Pode ficar com o pai e a mãe, mas depois... A gente tem cama vai compartilhada, sim. Vai pra caminha, fica lá. Não, nós temos. O Luan, ele quer dormir sozinho no quarto dele, porque ele é muito macho, segundo ele. Daí alguém tem que dormir com ele. Daí a gente bota o colchão do lado da cama dele, aí a gente deita, ele adormece ali por umas 2h30, 3 horas. Ele tem a rotina dele de levantar. Ele vai, faz um xixizinho, eu faço ele fazer xixi pra não fazer xixi na minha cama, né? Eu posso ir aí com você, mamãe? Pode, filho. Vem. Às vezes ele me chuta, daí eu digo, Luan, se tu continuar me chutando, tu vai pra tua cama. Não chuto mais. Aí fica quieto, sabe? Mas a gente tem cama compartilhada e nunca afetou no nosso relacionamento. Nunca afetou em nada na falta de produtividade do Luan. Ou de dizer que o Luan hoje ele é uma criança que não é independente porque ele dorme com o pai e com a mãe, não. É aquela coisa que eu digo. Amor e mimo são diferentes. Excesso de amor nunca vai ser demais. Tanto que eu chego na escolinha, eu tenho certeza que eu sou uma das poucas mães que faz isso. Eu deixo o Luan na porta da escolinha, ele pega a mochila dele e ele vai para a sala sozinho. Os pais levam as crianças na sala. Ele vai sozinho. Ele estava fazendo isso já há alguns dias e a professora foram se perguntar se o Luan estava indo de van para a escola, né? Porque as crianças da van vão sozinhas até a sala. Eu disse, não, eu estou deixando o Luan na porta, ele é capaz de ir sozinho. Então é isso, sabe? proporcionar para eles a independência. E mostrar para eles aquela coisa também. Embala, filho, vai, você consegue. Caiu, levanta. Eu não sou aquela mãe que vai correndo. Oh, eu também. Coitadinho. Coitadinho. Eu olho, o Luan cai. A gente briga, eu e o Luan, por causa disso. Ele cai, eu olho para ele, eu dou risada da cara dele. Tipo, mas tu não consegue nem ficar de pé. Levanta daí, vai, guri. Claro, eu tô morrendo por dentro. Sim. A minha vontade é ir lá, mexer no joelho, sabe? Ele levanta e segue, ele me olha assim e segue. Um dia eu ri da cara dele, ele disse, para de rir de mim. Então, tipo, coisas assim, sabe? Então, pra mim, a cama compartilhada não é problema. E até que ele quiser ir pra cama, ele vai ir. Eu também. E com a Maitê? A Maitê, eu sempre digo que é cada um no seu quadrado. Desde os 5 meses, ela dorme no quartinho dela, mas ela foge. Foge não. Quando ela resolve e diz, posso dormir com vocês? Pode. Agora que é inverno, quando é inverno, assim, ó, tipo de maio a setembro, todas as noites com nós. Sim. Depois veio o calor. É muito mais fácil, eles se descobrem. E aí você acaba que tem que atravessar todo o corredor, a mãe, né? A mãe. Ir lá, se A cobrir, né? Aí perde sono. Eu sempre sofri muito com insônia, então eu sou aquelas que depois não durmo mais. E aí, pra minha qualidade de sono, para a qualidade de saúde da Maitê e para o bem de todos. No inverno, no período de inverno, a Maitê dorme junto com a gente. Eu também acho Depois muito ela mais vai para a fácil. cama dela de boa, sabe? Se eu disser hoje para ela, filha, ó, você vai dormir no seu quarto, tá bom, ela diz, mamãe. Ela é tão de boa que ela não chora, ela não diz, eu quero, não é de bater pé, não. Ela Luan está também. bom, mamãe. E às vezes ele dorme Amanhã a eu noite posso inteira. dormir com você e com o papai? Pode. Então tá. A gente também é bem Ela é bem de boa, sabe? Mas eu procuro ter aquela, cada um no seu quadrado, para não ficar também, a gente tem que ter Dependente, também, né? e a gente também tem que ter, né? Eu digo, a nossa vida, privacidade, né? E tudo mais. Então é aquele vai e vem, mas é muito mais no quarto dela do que no nosso. E com a Muito Estela, mais. que é A pequenininha ainda? Estela, desde os 5 meses que ela dorme no quartinho dela. Quando ela era bebezinha, ela dormia no bercinho
no lado da minha cama. Aí até uns 3 meses, eu acho, eu ficava encostadinha na minha cama, aí eu pegava, dava mamazinho dela, aí ficava 1 hora, né, aquela funçãozinha até ela adormecer. E aí, depois dos 3 mesinhos, eu já comecei a deixar o bercinho dela um pouquinho mais afastado, encostado na parede, daí eu já dava uma espiadinha e está tudo certo. Depois de 5 meses, já foi pro quartinho dela e segue lá firme e forte. Volta e meia, quando ela não tá legalzinha, assim, daí eu trago ela pra minha cama, mas a gente não consegue, nós não conseguimos descansar com ela junto, tipo, eu tenho muito medo de, pegar no sono, assim, que acho que é impossível, né, uma mãe com... eu não consigo. Dormir empedrada com ela no ladinho, não consigo. Nem eu, nem o Emanuel, daí nenhum consegue descansar e daí no outro dia é um caos. É ruim, né? Tipo, a gente sempre teve essa, né, de assim que eu me sentir segura, se ela vai pro quartinho dela. E segue lá até hoje. Às vezes o Luan pega, assim, tipo, final de semana, eu já digo, amanhã nós vamos acordar juntinho, ele já sabe que é o dia de dormir com nós. Então a gente tem os dias que ele pode dormir na nossa cama desde o início. Certo. Mas ele sabe que o lugar dele, o quarto dele é lá, sabe? Tipo, ele tem a identidade dele do quarto dele, mas daí no meio da madrugada, tem noites que ele dorme a noite inteira. Isso. Tem noites que ele foge. Mas no inverno a minha casa é muito gelada. Muito gelada. Então a gente prefere deixar ele já quentinho com nós, porque eles tiram a coberta a noite inteira. Sim, e por mais que a gente tenha ambiente climatizado, não é um ar puro, né? Não. Não faz bem, né? Que nem tem rinite, a Maitê também, então afeta outras questões, né? Que nem eu digo, pela saúde também, né? Que acaba outro enche a criança de roupa, daí coitada não consegue dormir, né? Porque... Ou viver com antibiótico. Ou então assim, a gente vai levando. Porque eu, por exemplo, a Maitê, ela tem as questões respiratórias dela são bem sensíveis, né? Então são cuidados que eu tenho que ter, sabe? Com mudança de temperatura e tudo mais. Hoje ela já está bem mais forte, eu digo, né? Mas de pequena, nossa, era muitas ites. Então a gente vai tomando outros rumos, né? Por mais que tu sempre diz, não, meu filho vai dormir no quarto dele desde tal. Mas surgem situações que tu te obriga, né? Isso aí. E não tem, tá doentinho, tu tem que dar remédio cada 6 horas e tudo mais, então se torna prático. A gente procura também trazer a praticidade pro lado da gente, porque no dia seguinte, como tu disseste, o dia seguinte é levantar e trabalhar, né? Isso que eu tô em então, casa, né? Da mesma forma que muitos pais usam os eletrônicos porque precisam trabalhar, para os filhos se ocuparem e eles trabalharem, eu digo, querendo fazer ou não, é uma comparação também, né, que a gente faz. Tu precisa dormir, né, porque tu tem um dia seguinte para trabalhar, tu acaba que não é o que tu gostaria, mas é o que tem que fazer no momento. É isso aí. É o que depois a gente vê. E assim é a vida da gente, não tem? A gente vai adaptando, não existe regra para nada. Cada um sabe o que tem dentro de 4 paredes vai e como é a sua rotina. Conforme, Exato, vai a tua necessidade como família. Independente se é certo, se é errado, quem disse que é certo, quem disse que é errado. É que nem a questão do dar açúcar, né? Eu não vou dar açúcar, eu não vou isso, eu não vou deixar comer isso, eu não vou deixar aquilo. Sabe do seu. Eu, como mãe, a única coisa que... Não é que eu proíbo, na minha casa não entra refrigerante e eu evito o máximo o refrigerante porque é uma bomba, né? Refrigerante a gente sabe que é uma bomba. Mas eu nunca proibi o Luan de comer nada. E as pessoas dizem, Thaline, mas só dá alface pro lanche. Gente, pelo amor de Deus, o Luan come tudo. Ele come tudo, ele não tem restrição nenhuma alimentar, nem com glúten, nem com lactose, nem com açúcar, nem com nada. E dessa forma também a gente chega num lugar, quando tem comida, o Luan não sai atacando tudo, sabe? Então é a mesma coisa do sono, tipo de dormir junto. Vai prejudicar a criança lá na frente? Não vai prejudicar. Vai prejudicar se tu não der atenção pro teu filho. Aí vai prejudicar. Aí vai se tornar uma criança que vai ficar a noite toda sem dormir, porque tem o distúrbio do sono. É isso aí. Né? Eles têm os momentos do pânico, eles têm uma fase que eles têm medo, né? Eles têm medo de ficar sozinhos no escuro, eles têm medo de dormir sozinho, medo de ir no banheiro sozinho. E são processos e que cada criança tem na sua idade. O que pode ter no processo do teu de 4, a minha pode passar por esse processo lá no 6. Então a gente vai se adaptando. Eu sempre digo, mãe vive numa constante adaptação. Isso aí. A gente vive errando, né? Errando e acertando. A gente vive errando para acertar. Como que tu sabe se tu tá errando? Não existe. Eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso como mãe para minha filha.
Aos olhos dos outros, não sei e vou dizer, pouco me interessa. Eu também. É verdade. E eu sofri a questão do rótulo, né? Que tu falou, o Luan também é rotulado, né? Infelizmente, ele é rotulado. E a gente tenta tirar isso, mas não, a gente não tenta tirar isso de uma forma forte, a gente tenta tirar isso de uma forma orgânica, assim. Ele já questionou em algum momento? O Luan, eu falo. Até tem um videozinho nosso também, que eu ensino pra ele que os bebês vêm daqui, e ele nasceu aqui, e ele sabe, né? Aí outro dia foi uma cliente minha na cozinha, ela tá com uma grávida mais linda que eu já vi na minha vida. Ela tá com um barrigão assim, daí eu fui e disse, deixa eu fazer uma coisa, ela me disse sim. Eu disse, filho, tu tá vendo a barriga da tia Loura? E daí ele disse sim. Então, eu disse, aqui dentro tem um bebê. E você também teve um bebê, você também foi um dia um bebê na barriga de uma mulher linda, assim que nem a tia Loura. E aí ele me olhou e disse, na sua não, filho, na minha não. Sabe, daí então a gente vai explicando, tá? Aí. Então a gente vai dizendo pra ele, a gente trabalha ele e a gente sempre é muito sincero com o Luan. Né? Até porque vai chegar uma hora que ele vai querer saber, a do ser sempre, humano, né? Isso, a verdade do ser humano, vai chegar uma hora caminho. que ele vai dizer, tá, mas tem alguma coisa estranha aqui. Como é que pode 2 ruivos terem me parido, né? Então, essas coisas a gente vai trabalhando ele, mas a gente também faz ele entender que ele não é menor por causa disso, sabe? Porque vai chegar aquela parte, tem vários casos próximos da gente que eu me espelho muito, então vai chegar uma certa fase da vida dele que pode ser que sim, isso venha a prejudicar, mas a gente está dando todo o suporte para que ele já aceite desde agora, que é a questão dos rótulos. E eu tinha muitas pessoas ao meu redor que me diziam, mas tu tem que fazer isso, mas ele não tem motricidade fina, mas ele não sabe caminhar, mas ele é atrasado, mas ele não sei o que, Chegou uma hora que eu disse, chega! Eu me afastei de todo mundo e disse, chega, eu vou criar o meu filho. E eu não tô nem aí pro que estão me falando. Sabe, eu sei, tanto eu quanto a Milton, nós somos 2 educadores. Então, antes de mais nada, antes de eu ser cozinheira, eu era educadora. Então, a gente sabe como tem que levar uma criança. É nosso, a gente vai fazer do nosso jeito. Na minha casa vai ser como eu quero, são as minhas regras. Isso aqui é aquela coisa, sabe? Sempre dando pitaco na vida dos outros, né? Sempre dando pitaco na vida dos outros. É que eu sempre digo, né? As pessoas gostam de cuidar da vida dos outros, ao invés de cuidar da delas. E as redes sociais tornaram isso muito mais fácil, né? É verdade. E aí, quando Parece que a vida do outro é sempre mais interessante, do né? que a Pra própria. te pegar e olhar e dizer, não, tu podia fazer de outra forma. Podia ser assim. Exato. E aí até uma das coisas que foi que depois eu comecei a mostrar ele um pouquinho mais no meu Instagram, daí ele virou, todo mundo é fã do Luan, né? Porque ele é uma criança apaixonante. Todo mundo é fã do Luan, todo mundo ama o Luan, a gente chega nos lugares e dizem, oi Luan, e o Luan ele é meio tímido. Tipo, ele é solto com a gente, sabe? Sim. Mas com as outras pessoas, às vezes ele é um pouco tímido, ele é uma criança. E aí as pessoas chegam assim pra falar com ele e eu digo, gente, é o tempo dele. Uma vez eu disse, não filho, fala, agora não, se ele não quer falar. Beleza, dá oi, daqui a pouquinho ele te cumprimenta. E eu falo assim, sabe, tipo, eu não fico insistindo, porque uma vez eu insistia. Que a gente bota nos filhos as nossas expectativas. Só que o Luan não é igual a mim, o Luan não é a Thaline que fala tipo bicho, entendeu? O Luan ele é um guri mais reservado, é mais da dele. E eu tenho que respeitar isso, aprendi a respeitar isso muito dele. Então é essas coisas, e as redes sociais fazem isso, né? Então a gente tentou, de tudo isso também, mostrar que o Luan ele é um menino, como todos os outros. O Luan brinca, o Luan teve desfraude, que foi até assim mais tranquilinho, achei que ia ser bem pior. O Luan tem vô, o Luan tem vó, o Luan tem dindo, o Luan tem dinda. O Luan tem uma família que desde que ele chegou nunca fez nenhuma distinção dele por ele não ser geneticamente nosso. O Luan tem pessoas ao redor dele que amam ele, tipo os próprios nossos alunos, sabe, os meus clientes todo mundo chegava com um abraço, com carinho, a gente nunca se sentiu desamparados por isso, mas existiam algumas coisas assim do preconceito que a gente passou ali, né? E esse rótulo que eu faço com que cada vez menos tenha, assim. Tipo, não é uma criança adotada, ele é meu filho. Mas sim, ele foi concebido através da adoção. Mas ele é o meu filho, ele é o nosso filho, ele é parte da minha família.
Aí tem gente que diz, ele te chama de mãe. Não, Tia. eu chamo de Tata. Óbvio, né, que ele me chama de mãe. Ai, cada pergunta. Aí tu Tem que respirar perguntas fundo, assim mas- que tu respira fundo. Não, mas eu Pra não. responder, nem responde. Eu às vezes Eu não acho que a respondo. Thalie não respira, ela só responde. Ah, não, eu às vezes eu nem respondo, eu fico quieta. Não, eu dependendo da situação, eu dou uma olhadinha assim, sabe? Mas se não, na hora eu falo, eu não fico quieta. E a Maitê já te questionou em algum momento o fato de ela se sentir diferente ou isso nunca aconteceu? Nunca, não. Que bom, né? Ela não se vê como diferente, né? Eu acho isso super bacana, porque e ela tudo que ela vê alguém fazer, ela tenta fazer, ela vai e faz do jeitinho dela, ela faz, que nem ela vai lá no balé, essa semana eu quase morri, né? Ela fazendo, todo mundo indo pra cá, ela tá indo. Mas ela estava fazendo. Eu digo assim, ela toda empolgada, né? Eu digo, isso aí, filha, tá muito bem. Tá linda Eu tô também. orgulhosa de você. Toda. Ela vem com as provas da escola também, toda. E assim, ótimo, o coleguinha também fez, ótimo, Maitê, você, isso aí, sabe? Então, o incentivo é É o incentivo. principal, sabe? Ela não se vê como diferente, por mais que eu fale para ela da síndrome, o que é síndrome de Down, e digo, olha, essa menininha também mas ela não, esses dias ela me disse, mãe, o que é síndrome de Down? Daí eu disse, filha, é assim, daí ela disse, ah, tá. É que talvez o círculo que ela teve, né, de amparo de vocês, família, depois vem a escola, os amigos, os coleguinhas, não deixaram ela se sentir assim. É, né? eu acredito que até pelo fato também dela ser pequena, de repente porque assim, a gente sendo bem realista, né? Tu não vê dentro do vamos dizer assim, do círculo de crianças com qualquer criança, digo assim, deficiência, ou com síndrome ou não síndrome, com alguma deficiência motora também, quando são pequenos, são vistos com outros olhos. Eu acho que a diferenciação mesmo, ela começa, e principalmente a questão de exclusão, vamos dizer, eu acho que ela começa ali na adolescência, Isso sabe? aí. Eu acho que ainda não... Eu não vou sofrer, como eu já disse, não vou sofrer por antecedência. Não. Deixa chegar lá um momento, eu vou aprender a lidar com a situação. Mas eu tenho amigas que têm já adolescentes com síndrome e elas veem essa diferença. Porque não tem mais ciclo, né? O ciclo é diferente. Por exemplo, com 15, 16 anos já estão pensando em namorada, dar beijo na boca. E eles estão ainda brincando de boneca. Sim. Tu entende? Então acaba que se torna automático a coisa. Por mais que eu acho, que, por exemplo, essa minha amiga que ela teve o círculo desde pequena com os mesmos colegas, mas daí os interesses começam a ser outros. Isso aí. Então não é uma exclusão, e sim cada um segue seu caminho. Tu entende? Então agora, para ela é tudo normal, mas vai chegar esse momento. Esse momento vai chegar, com certeza. Como tu disse, vão questionar né? Vão fazer questionamentos. Mas agora, de momento, graças a Deus, está tudo bem tranquilo. E quando chegar, a gente vai dar um jeito de sempre saber acaba lidar. escutando, né, relatos assim de mamãe, por que eu sou diferente do coleguinha? Por que eu sou assim? Né? Porque eu tenho uma filha também que ela tem deficiência. Ela tem síndrome, mas não é síndrome de Down. É uma síndrome espástica, sabe? Ela desenvolveu depois do parto. Porque ela teve sofrimento fetal durante o parto. Então, eu recebi esse questionamento dela, sabe, uma vez. E a fala dela não é tão clara assim. Tu tem que estimular muito para ela falar. Claro, hoje ela já vai completar 20 anos, meu Deus. Mas... assim, em muitos processos, desde criança, sabe, ela me questionou por que eu sou assim, sabe? Por isso que eu te fiz essa pergunta para vocês, né? Eu acho que, de repente, até por causa do momento ainda, não surgiram esses questionamentos. Claro que ela sempre foi extremamente protegida e é ainda pelos meus pais, né? É um bibelozinho, né? Então, talvez por isso, né? Porque ela não teve tanto contato antes, porque ela começou a ir para o ensino regular mesmo, fazem poucos anos. Então, talvez por isso ela se sinta diferente, né? Sim. Diferente de vocês que já vêm assim, desde cedo com aquele processo. Provavelmente. Então, e tem outras mães também que
falam sobre isso, sabe? Da criança mesmo chegar e questionar sobre por que eu sou diferente, por que aquele lá é assim e eu sou desse jeito. A gente está preparado também. É. Porque a gente não tem a questão da deficiência, mas a gente tem a questão da cor. Os questionamentos por vão isso. surgir. Né? Então, o Luan, ele é negro, né? Ele não é assim um negro escuro, assim, mas o Luan, ele é negro. Então, ele é um ser humano negro, filho de 2 pais brancos, eu transparente no caso, e ruivos, né? Então, a gente sabe que vai chegar a hora que vai falar. Até eu estava outro dia num lugar e os adolescentes brincando, e um bateu assim na cabeça do outro, sabe? Disse, cala a boca que tu é adotado. E aquilo na hora eu... Não foi pra mim, Thaline te segura. Tipo, é uma brincadeira de piazada, entendeu? É que hoje tipo, cala a boca, que tu não é nem da tua família, tu é adotado. É que hoje Só que daí eu fico pensando se um dia fizerem essa brincadeira com o Luan. Como ele vai se Como ele vai se sentir? Ele vai levar numa boa. Por isso que a gente hoje prepara ele pra quê? Pra que se um dia acontecer alguma coisa, ele diz, sim, eu sou, e daí? Exatamente. Sabe? Qual o problema? É que, na O que verdade, tem diferente nisso? hoje, se a gente for pensar no hoje, é que tudo se tornou muito forte, né? Eu digo assim, gente, quando eu era nova na escola, se fosse ver, então eu sofria bullying direto. Eu também. Quem nunca? Aí hoje tu não pode falar nada, não pode falar nada porque é bullying, né? Não pode falar nada que é bullying. Então eu acho que as pessoas começaram a tornar coisas pequenas muito grandes desnecessariamente. Sabe? Porque numa brincadeira, claro que tem coisas que não é brincadeira, mas se eu for ver tudo que falaram... E eu ensino ele a se defender. E não traumatizou, né? Não me traumatizou, exatamente. Tô hoje aí não me traumatizou. E hoje estão dando importância para muita coisa desnecessária. Mas sabe que eu já ensino o Luan a se defender. Tô nem aí. Não compra briga. Mas se acontecer alguma coisa, tu vai ter que te defender. Tu não tem que sair correndo, tu tem que te defender, tu tem que enfrentar. Seja um xingamento, seja, sei lá, alguma coisa que for brincar, um coleguinha for dar um tapa, alguma coisa assim. Eu sempre digo pra ele, tu tem que te defender. Tu não vai comprar briga. Tanto que ele é um menino extremamente amoroso. Mas é porque ele era saco de pancada uma vez, né? Aí a gente até teve algum problema, uns probleminhas ali e tal. Aí eu disse, não, ficar apanhando tu não vai. Eu disse, filho, se chegar e acontecer isso, tu tem que fazer assim. Primeiro, tu tem que dizer que tu não gosta. Tu não gosta. Se acontecer alguma coisa, tu vai dizer tu não gosta. Se continuar, tu defende. Então é coisa também que a gente tem que começar a preparar eles também para isso. Para não ficarem, mas meu Deus, tá falando por quê? Fica quieto, sabe? Tipo, a gente tem que fazer... o outro também se colocar, porque é aquela coisa que eu sempre digo quando as pessoas vêm me falar, tipo, mas cadê a mãe do Luan? Tá na tua frente. Tenha coragem para dizer, se a pessoa teve coragem para pedir isso, por que tu não tem coragem para responder? Sabe, essa coisa de chatice do mundo comigo não é assim. Se tiver que levar processo, eu levo, não tô nem... Com certeza o processo não vai levar, né? Não, mas tipo, se tiver que acontecer alguma coisa, sabe, eu não tô nem aí. Da mesma forma, eu sou altamente respeitosa, sou uma pessoa super legal, tudo. Agora, chegou, vai. Não tô a fim de levar desaforo pra casa. Agora eu vou desafiar vocês. O que é a Gabriela mãe? Ai, meu Deus. Bom, pergunta difícil. Eu me tornei outra pessoa que eu não imaginei que eu seria assim, sabe? Tô me controlando, né? Porque no início eu achei que eu ia ser bem paranoica e tudo mais. Mas hoje eu me vejo, assim, uma pessoa mais amorosa. Mais amorosa, que consegue respeitar as diferenças, né? Porque eu tenho em casa uma guriazinha de 1 ano e 7 meses que toca o terror, né? Mas consigo dar uma respirada, enfim, calma, vamos respirar fundo e consigo ter essa paciência, sabe? Então, eu sou uma mãe amorosa. E a Suzy mãe? A Suzy mãe é a pessoa mais realizada do mundo. Mulher mais realizada. Eu posso dizer que a Maitê veio para me completar. Eu me sinto a pessoa mais feliz,
a mulher e a mãe mais privilegiada desse mundo. Amo ser mãe, amo ser mãe da Maitê. Sempre digo, é um amor infinito. E a Thaline, mãe? A Thaline, mãe, é um turbilhão de emoções. A Thaline, mãe, é um amor guardado, estacionado por anos e uma entrega, uma doação. As palavras da Suzy são muito parecidas com o meu sentimento. Eu fiquei completa depois do Luan. Eu sofri muito antes dele e quando ele chegou eu vi que eu era uma pessoa, sabe? Eu tinha perdido minha identidade, eu estava assim totalmente perdida e ele chegou para dizer: oi, Thaline, você existe, vamos voltar para o corpo, vamos voltar para o mundo e eu tô aqui para te amar e tu vai me amar também. Então a Thaline mãe hoje é isso, é uma entrega, é uma generosidade que acho que não existe outra palavra para definir uma mãe. Acho que generosidade e amor, só amor. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, esse bate-papo bacana. E esse bate-papo foi justamente para a gente falar da maternidade em si, trazer a mãe, mas a mulher também, com todos os desafios que a maternidade traz junto. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães que vão nos assistir no domingo, né, neste domingo, Dia das Mães, de força, de garra para as mães que já são mães, para as mães que estão florescendo agora e para aquelas que estão pensando em ser mães. Eu acho que mães, o que as mães precisam, é disso, de amor, de união, e que todas as mães se sintam abraçadas por nós. Verdade. E que todas nós temos nossos desafios, nossas particularidades, nossos filhos com seus qualidades, seus defeitos, né? Mas que são muito amadas e que nós mães todas somos abençoadas. É uma dádiva de Deus ser mãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para nós. Feliz Dia das Mães para vocês. Muito, muito, muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite, por estarem aqui, compartilharem um pouco da vida de vocês com nós. Obrigada com a gente. Com certeza. E antes da gente encerrar esse bate-papo, claro, né, que a gente traz uma mensagem para as mães, porque a missão de ser mãe quase sempre começa com alguns meses de enjoo, azias, seguido por desejo por comidas estranhas muitas vezes, né? Um aumento de peso, dor na coluna, as emoções ficam bem afloradas. Daí tem a arrumação de travesseiro, de almofada na cama para se acomodar, né? Achar a melhor posição ali para a barriga. Mas lembrando que mãe não é apenas aquela que gera, tem a mãe também que cria, né? A mãe que ama com o coração e é fato, né? Depois que uma mulher se torna mãe, ela nunca mais é a mesma. Mãe é a primeira a dar as condições para os seus filhos viverem bem. Mãe é aquela que ama antes de ser amada. É aquela que atende antes de ser chamada. É aquela que beija antes de ser beijada. É aquela que corre para o abraço esquecendo o cansaço. Só uma mãe é capaz de se doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e de não julgar nada nem ninguém, né? Nós mães temos a capacidade de ouvir o silêncio, de adivinhar sentimentos, de encontrar a palavra certa nos momentos incertos. A gente se fortalece, né, junto com os filhos, com a família, quando tudo parece que está indo por ladeira abaixo, está ruindo. Temos uma sabedoria emprestada dos deuses para poder proteger, amparar. A existência das mães é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, adotar, o coração escolher, né? Amar, 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 amar. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca. É um afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Ser mãe é ser feliz, não somente por ser mãe, mas porque você escolheu isso.
né? A maternidade. Ser mãe é ser amor e amor que ninguém esquece. Ser mãe é ser mãe, ponto final. Não tem mais o que acrescentar, né? Simples assim. Simples assim. E para você que nos assiste, um feliz Dia das Mães. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e a gente se encontra na próxima. Até lá!